O Livro dos Espíritos, primeira parte, Introdução, item 10. Entre as objeções, algumas há das mais auspiciosas, ao menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas respeitáveis. Então, as pessoas são bastante respeitadas e fazem algumas observações que muitas das vezes não são compatíveis com aquilo que o Kardec observou, que ele estudou. Por quê? Vamos lá. Uma delas serve de base à linguagem de certos espíritos, que não parece digna da elevação atribuída a seres sobrenaturais. Então, os espíritos dão comunicação, querendo ser um ser superior, mas não o é. Quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, verá que os próprios espíritos nos ensinam não a haver entre eles igualdade de conhecimentos nem de qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o quanto dizem. Na hora que recebe-se uma comunicação dos espíritos, então nós temos que prestar atenção, compreender aquilo ali, procurar tirar a essência daquele ensinamento, porque somente assim nós estaremos realmente contribuindo para o nosso fortalecimento e sabendo separar o que é bom, o que não é, o que é sério, o que não é, o que é leviano deve ser descartado. Mas para isso precisa-se de alguém com conhecimento espírita, alguém com conhecimento e não só conhecimento espírita, mas também com qualidades morais e um certo grau de instrução. As pessoas sensatas incumbe separar o bom do mal. Se você é sensato, você vai saber o que é bom, o que é mal, independente da sua cultura, do seu conhecimento. Você já olha, você já sabe. Indubitavelmente, os que desse fato deduzem que só se comunicam conosco seres malfazejos, cuja única ocupação consista em nos mistificar, não conhecem as comunicações que se recebem nas reuniões onde só se manifestam espíritos superiores. Do contrário, assim não pensariam. Então, se você acha que todos os seres malfazejam, que tem o objetivo de só não mistificar, criar problema para nós, você não conhece as comunicações sérias de espíritos superiores, onde somente o assunto é tratado de forma séria e por pessoas sérias. É de lamentar que o acaso os tenha servido tão mal, que apenas lhes haja mostrado o lado mal do mundo espírita, pois nos repugna supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez dos bons espíritos, os maus, os mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é revoltante e grosseira. Se você procura uma casa espírita para receber uma mensagem revoltante e grosseira, das duas uma. Ou a casa espírita não é séria, ou você está acompanhado de espíritos maus. E embora a sua polidez, a sua cultura, você não está à altura dos bons, você não está à altura daqueles espíritos que ali estão para ajudar, para contribuir para o bem-estar geral. Poder-se-ia, quanto muito, deduzir daí que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para preservá-las do mal e que, achando certo prazer em lhes satisfazerem a curiosidade os maus espíritos, disso se aproveitam para se aproximar delas enquanto os bons se afastam. Então, se a pessoa recebeu suas comunicações, mas, como dissemos anteriormente, ela está com aquele prazer de buscar aquelas leituras, com aquele prazer de querer fazer a crítica. Já sai assim, vou lá, vou desmistificar essa situação. E aí ele encontra espíritos que criam todos os embaraços necessários para o médium e para essa pessoa, porque ele já vai com a intenção. Se você já vai com a intenção, você já vai com um grupo de espíritos malfazejos. Agora, se você vai lá e fala assim, eu quero entender, eu quero compreender, porque ela é respeitável, ela consola, ela ajuda, aí você já cria outra sintonia. A física quântica mostra isso. De acordo com as ideias do cientista, são os resultados obtidos nos experimentos. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar o caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de desatinados ou de gente de má nota, com os quais não se entretém em relações as pessoas circunspectas e nem as sensatas. Então tem lá uma reunião de pessoas totalmente que querem só bagunça, festa, baderna, todo o povo da cidade é assim, ou vai ter pessoas sérias, sensatas.
Os que assim julgam se colocam na situação do estrangeiro que, chegando a uma grande capital, pelo mais objeto dos seus arrabaldes, julgam-se de todos os habitantes pelos costumes e linguagem desse bairro ínfimo. Em algumas cidades não vai ser muito diferente mesmo, não. Mas a cultura das pessoas vai se modificando, a condição social vai se modificando, alguma coisa fica diferente entre a periferia e as áreas mais urbanizadas, mais organizadas. Então, nós precisamos ver um conjunto de fatores que vão nos dar a ideia daquele povo, daquela cidade. Não apenas um fator, mas um conjunto. No mundo dos espíritos também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Distinguem-se os daquele modo se pronunciam. Ao de estudar o que se passa entre os espíritos da escola, e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas escória popular. E se você está estudando os espíritos bons e recebe as mensagens dos espíritos bons, você vai ver que tem um conteúdo a mais, que tem uma informação a mais. Agora, se você estuda sobre a vida de espíritos não muito bons, você fala tudo igual aqui, ou até pior. Então, lá no mundo espiritual tem situações melhores do que aqui, muito melhores do que aqui, melhores do que aqui, iguais aqui, inferiores aqui e muito inferiores aqui. Então, tem os dois extremos, assim como aqui nós vamos encontrar todos os tipos de situações. Perguntam eles: os espíritos da escola descem até nós? Respondemos: não fiqueis no subúrbio, vede e observais e julgareis. Os fatos aí estão para todo mundo, a menos que lhes sejam aplicáveis essas palavras de Jesus: tem olho e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Cada um de nós vemos e ouvimos aquilo que queremos, escolhemos. Chega-se numa livraria, cada um procura a banca que tem assuntos relativos ao seu interesse. E alguns vão procurar livros pouco instrutivos, livros de divertimento e livros religiosos, livros científicos, cada um com o seu cada um. Como variante dessa opinião, temos a dos que não veem nas comunicações espíritas em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, mais do que a intervenção de uma potência diabólica, o novo Proteu, que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Então as pessoas estavam ali achando que, vou olhar aqui, mas eu já sei que é assim, mas eu já sei que é desse jeito, daquele jeito. Ou seja, quem que era Proteu? Proteu, em grego, Proteus, na mitologia grega é uma deidade marinha. É filho dos titãs Oceano e Tétis, ou ainda de Poseidon. Proteu era o pastor dos rebanhos de Poseidon. Reverenciado como profeta, tinha o dom das premonições e assim atraía o interesse de muitos que queriam saber as artimanhas do poderoso destino. Então, cada um com a sua curiosidade, e Proteu sempre dava as informações, nem sempre certas, também nem sempre erradas. Mas acham que a doutrina espírita é como um Proteu que está lá adivinhando o futuro deles, para mostrar um caminho mais fácil. E não é essa a finalidade da doutrina espírita. Não a julgamos suscetível de exame sério. Por isso, não nos demoramos em considerá-las. Aliás, ela está refutada pelo que acabamos de dizer. Acrescentaremos tão somente que, se assim fosse, forçoso seria convir em que o diabo é às vezes bastante criterioso e ponderado, sobretudo muito moral, ou então em que também há bons diabos. Se consideram tudo como fonte do mal, nós temos que fazer algumas considerações que nos mostram outros lados desse mal. E aí nós temos que procurar, então, estar construindo o nosso ideal espírita, construindo as nossas caminhadas de entendimento espiritual para nos fortalecer, para edificar em nós os bons sentimentos, as boas ideias e a responsabilidade. Efetivamente, como acreditar que Deus só ao espírito do mal permita que se manifeste, para perder-nos sem nos dar
por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Se ele não o pode fazer, não é onipotente. Se pode e não o faz, desmente a sua bondade. Ambas as suposições seriam blasfemas. Colocar que nós estamos à mercê simplesmente do mal é subjugar e diminuir a bondade de Deus e a justiça de Deus. Se existe o mal, existe o bom para contrapor, existe o bem contrapondo. E todos nós vamos crescer e aperfeiçoar segundo as nossas possibilidades, segundo as nossas tendências, segundo aquilo que precisamos e queremos. Note-se que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, se elas se dão, não pode deixar de ser com a permissão de Deus. Como então se há de acreditar, sem impiedade, que ele só permitiria o mal com exclusão do bem? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Sendo nós cristãos, que fomos ensinados que Deus é super perfeito, é a suprema perfeição, é o ideal de perfeição, é o modelo para a perfeição, como vamos admitir que Ele nos deixa sob a mercê de espíritos maus, vingativos e perversos? Todos nós, então, precisamos compreender a nossa necessidade, a nossa possibilidade, e as bênçãos divinas sempre vêm nos iluminar, nos impulsionar para realizarmos sempre o melhor, porque o melhor deve estar sempre dentro de nós. E assim, sob as bênçãos de Jesus, vamos continuando nossos estudos, vamos trabalhando para entendermos mais a doutrina espírita e para trabalharmos melhor no nosso dia a dia. Que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo a todos e permita o Senhor que os bons espíritos estejam sempre nos acompanhando, nos protegendo, para podermos seguir um caminho na direção da luz, com o mínimo de sofrimento, com o mínimo de atabalhamento, porque precisamos ser bons espíritas, bons espíritos e chegarmos ao mundo espiritual melhor do que saímos. Luz e paz para todos nós.